Olá, olá, tudo bom? Como vocês estão? Estou aqui de volta para mais uma live do Canto Maternário. Eu sou a Maíra do Canto Maternário. Hoje eu vou receber a Alana Trauzinski para falar como você pode criar um Instagram bombado sendo você mesma, certo? Olá, tudo bom, Esther? E aí, tudo bem? Já tem o pessoal entrando aí. Oi, queridas, tudo bem? Alice. E seguinte, hoje a gente vai falar sobre autoconhecimento e sobre como ele pode contribuir para que você cresça profissionalmente também. Como é importante a gente estar sempre se conhecendo melhor, se vigiando melhor, entender o que a gente está projetando para o mundo, porque na verdade o nosso mundo interno acaba que interfere completamente na forma como a gente vive a nossa vida, como a gente manifesta a nossa realidade. Então a gente vai falar sobre cocriação, vai falar sobre temas bastante futuristas e avançados aí de conhecimentos que são um pouco mais fora da caixa. E eu espero que vocês curtam a conversa. Eu acho que a Alana ainda não entrou, deixa eu confirmar aqui. Parece que ainda não. Então vamos esperar ela chegar, mas enquanto isso eu vou falando um pouquinho da proposta, certo? Tô bem feliz assim, de fazer essa conversa porque eu adoro falar sobre esse tema. Então a gente vai aqui falar sobre... o tema da conversa é como bombar no Instagram e influenciar pessoas sendo você mesmo, né? E deixa eu ver, conheci você numa live com a Carol Nalon. Ai, que legal. Depois te vi num stories da Alana e ontem te vi na live com o Gustavo Tanaka. Ai, que bacana, muito legal, né? Não, esse mundo da internet é muito legal. Eu conheci a Alana, na verdade, também através da Rafa Capaz, você tá falando, né? Porque eu fazia o curso dela do Decola Lab. Inclusive, ela tá lançando agora uma turma nova também. Super recomendo para quem tiver afim de trabalhar com questões de empreendedorismo criativo, né? Que eu me reconhecia muito nesse papel também. E aí eu acabei, acho que assistindo algum vídeo da Lana lá, me identifiquei com ela, isso foi em 2015, né, então faz bastante tempo já, e fiquei seguindo ela, né, pela rede. E quando ela se tornou mãe, pra mim eu comecei a me identificar mais ainda com os conteúdos dela. E aí eu acabei assinando a lista do WhatsApp dela, quando ela foi pro Vale do Silício, que ela fez uma imersão na Singularity University, que é a universidade da NASA, e lá ela aprendeu várias coisas sobre... Também com empreendedores futuristas, sobre neurociência, sobre física quântica, e ela ficou compartilhando o conteúdo do que ela estava aprendendo lá, né? Ela deve estar para entrar, não sei o que aconteceu, ela estava com um problema de conexão, talvez ela traze um pouquinho. E aí, bom dia, tudo bom? Primeira vez que você está aqui, que legal! Bem-vinda! E aí, eu fiquei muito curiosa, inclusive quando ela fez essa imersão, ela estava grávida da segunda bebê, e a primeira tinha menos de um ano, então ficava imaginando, falei, gente do céu, ela vai ter duas filhas em seguida, né? Já imaginando, tipo, na época o Canto Maternário tinha poucos meses de vida, né? Foi em 2017 isso. E era, tipo, setembro, mais ou menos, de 2017. Ela tava pra lançar a primeira turma do programa Shine. E, a Nanda tá aí, tudo bom, querida? E aí eu fiquei super curiosa com o tema do que ela tava falando, eu acabei, linda, tudo bem? Acabei me inscrevendo pro programa Shine. E aí eu acho muito legal compartilhar com vocês o que eu tava vivendo nesse momento, né? Eu compartilhei agora cedo, na hora de fazer a chamada para essa live, eu comecei a compartilhar com vocês por que eu optei participar do programa Shine, né? Shine. Oi, Nanda, linda, tudo bom? E por que eu senti esse chamado, assim, né? De viver essa jornada com ela, porque com a Alana, né? Acho que o que me chamou a atenção da Alana foi justamente perceber nela uma pessoa muito comum, né, uma pessoa normal, que tinha seus problemas, que tinha seus perrengues, que ia pra balada, que estava a fim de fazer várias paradas de viver uma vida meio doida, viveu na Califórnia, trabalhou com artistas, né, de cinema e se sentia super inserida, mas estava muito infeliz. E aí ela começou a fazer um trabalho de autoconhecimento muito profundo, se engajou com vários cursos que ela fez e acabou mudando. Agora ela apareceu aqui. Tô aqui falando dela e ela não apareceu. Tava chegando aí, tava anunciando, chamando a galera dela pra cá. E aí acabei me identificando, porque eu me sentia sempre uma pessoa, assim, muito comum, muito normal, cheia de travas. Oi, lindona, tudo bom? Gente, Maíra, tu não sabe, tô aqui. Eu não tô te ouvindo. Não? Não. Por que não? Ai, meu Deus. Calma aí. Microfone novo, eu queria até saber se o som tá bom. Se alguém puder E dar agora? um feedback. Tá me ouvindo? Reclamou. Tá me Fala ouvindo? alguma coisa. Tá Não tô te ouvindo. Meu Deus, Por que tem que tirar o microfone, então. E agora? Não estou te ouvindo. Vocês estão ouvindo Bom, eu não leio lábios, né? Falo um pouco de Libras, mas eu não leio lábios. Então, se ninguém tiver... Tá funcionando pra vocês?
Tá, vocês Ué, estão me ouvindo, gente? então vou tirar esse troço aqui. Estão ouvindo Então, só a Maíra? fala Tá alguma. bom ouvindo as Então, duas. o que aconteceu que esse microfone aqui bloqueou o seu som? Não entendi de nada. Em Mas teoria, agora tu tá me ouvindo. Agora tu sim, tá me mas é que ouvindo. esse microfone aqui que eu comprei é só microfone. Pelo jeito ele bloqueou o som. Mas agora eu te ouço. Beleza, não era. E tu continua me ouvindo agora que eu tô com o Eu microfone? tô ouvindo, mas tá dando um pouco de eco. Eu vou colocar o outro, que é o normalzinho do próprio aparelho. Achei que eu tava abafando, né? Sempre Vou rola tentar isso, o né? microfone, mas pelo jeito é só pra live solo. Live em dupla não dá. E agora, tá bom? O Gente, som? tá. Pra mim tá. Tava Gente apresentando do como, céu. como que eu cheguei em você. Fala, tá Eu virada da sou noite. mãe, né? Todo mundo sabe. Tô trancada pra fora da minha casa, que o caos tá instalado lá dentro. Tô aqui do lado de onde tem o Wi-Fi. Porque a noite foi dos infernos, minha filha não dormiu, aí, tipo, ela tava chorando agora de manhã, não consegui ir pro coworking que eu ia fazer a live, enfim, né, gente? Vida real de mãe aqui o negócio, toda descabelada. Ainda bem Ai, que a gente não tem máscaras pra ficar escondendo, que a gente tem problema de mostrar as falhas, que a gente já tem isso resolvido, né? Senão sim, fica meu aí Deus. tudo. Tá com aquela coisa de tentar conter, né? Mas ninguém pode perceber. Pode perceber, porque aqui é maternidade real e autenticidade na veia. Vamos lá, não é? Sim. E eu vi que tu já falasse um pouco pra galera sobre mim. Já Sim, de que eu me contasse minha história. identifiquei. Sim, contei um pouquinho, tentei dar uma resumida, mas disse que justamente eu me identifiquei pelo fato de ver você uma pessoa muito comum. E falei, meu, se ela conseguiu fazer essa virada, porque tem sempre aquela ideia, às vezes, de você olhar algumas pessoas que você admira e falar, mas espera aí, ele já nasceu num contexto meio guru, assim, com aquelas galeras que estão inspirando o tempo todo. Eu não, eu nasci toda torta, num ambiente, tipo, né, numa família normal e disfuncional como milhares de outras. Tipo, não vou conseguir dar essa virada, não é pra mim, né? Ainda tava com muito com Sim. esse mindset destrutivo na cabeça. E mais, resolvi te dar um crédito. Falei, olha, se ela pode, quem sabe, né? Quem sabe? Aham. E aí tava contando que o meu de caderninho de 2 anos atrás, né, de quando eu entrei, que tem lá o levantamento de como que estava a minha mente, ele realmente demonstra que eu tava com esse mindset destrutivo, mas o mais bacana é notar que hoje não tem nada a ver comigo. Tipo, Uhum. óbvio que tem momento que eu tenho aqueles, né? Ah, como assim? De novo, tatatá. Mas eu já conheço as ferramentas, já consigo detectar e tô numa outra pegada. Então, estava falando que eu acho uma delícia compartilhar esses temas, porque para muita gente é novidade, para muita gente é uma coisa que está só chegando de vez em quando por aqui, por ali, mas pode ser o momento de falar, bom, vamos lá, vamos trocar uma ideia. Então, não sei se você Uhum. quer complementar com algo. Não, eu sempre gosto de falar pra galera que, assim, às vezes é uma ilusão que a gente cria essa coisa de que, tem gente que tá em outro patamar, sabe assim? Eu acabei, desde que eu sou escritora, que eu publiquei o livro e que eu fui pra Singularity, principalmente, eu tive a oportunidade bastante de estar, através do meu trabalho, em contato com as pessoas, vamos dizer, que eram os meus gurus, né, que eram os meus mentores e... E com alguns deles eu tive um contato de maneira mais íntima, assim. E, cara, no final das contas, na intimidade, é todo mundo igual, sabe assim? O guruzão lá do papa da física quântica, pô, dá briga com a mulher e tem dias que não medita, e, sabe, o meu mestre Sufi também, mó treta com a mulher dele, tipo, meio dominadora dele, sabe assim? No final, é todo mundo. Tem gente que não exprime, que não expressa o seu lado normal, né? Mas todos têm. Eu acredito que se a gente está vivendo, se a gente está humano aqui, a gente tem coisa para trabalhar, sabe? Uhum. E, enfim, estamos aí para isso, então. Quanto à minha história, não ouvi tudo que tu já falou, mas é isso. Eu escrevi esse livro que chama Recalculando a Rota e desde então um monte de gente, percebi que tem um monte de gente com essas mesmas dores que eu, né? Primeiro de estar perdida na vida, depois de querer ter um trabalho, uma vida com mais significado, assim, com mais propósito. E junto com as minhas dores, eu fui criando soluções, vamos dizer, para mim mesma, né? E junto com as minhas dores, fui solucionando as dores de mais pessoas que sentiam a mesma coisa que eu. Basicamente é isso. E aí eu criei o programa Recalculando a Rota, que é um programa mais voltado para a carreira, assim, mais um pouco mais denso para quem precisa trabalhar muito internamente o passado e tal.
E o programa Shine é um programa mais rápido, mais ágil, assim, para quem, vamos dizer, já está muito próximo, né, de brilhar e precisa de um empurrãozinho do universo, vamos dizer, né? Tipo. Mas é um programa que já não vai tão fundo nas questões, vamos dizer, familiares, com pai e mãe, né? Essa coisa mais profunda, assim. Então, ele tem um suporte terapêutico ali de uma galera que precisa, enfim, destravar algumas coisas. Rola isso. Show. Então, é isso, basicamente, né? Então, bom, eu queria começar a te perguntar algumas coisas, assim, tipo, eu acho que tem uma galera que tá aí junto comigo, para te perguntar umas coisas clássicas, assim, do Instagram mesmo, né? Porque eu acho que tem bastante gente que veio porque tem interesse em saber como funciona esse universo do Instagram, assim, como que tem gente que tá há tanto tempo e tem pouco seguidor, e quando tem gente que rapidamente consegue fazer um boom, assim, né, de seguidores, igual tu fez, né? Então eu queria te perguntar, assim, um pouco de coisas práticas, assim, que tu foi percebendo que funciona, que não funciona. O que tu acha? Qual foi o segredo do teu sucesso aí no Instagram? Então, acho que é interessante até comentar que de vez em quando surge essa pergunta por direct, né? Algumas pessoas me escrevem por privado, ou até aparece alguém no WhatsApp. Nossa, eu queria que você me ajudasse, porque eu tô afim, eu queria um perfil materno, e aí eu quero atingir pessoas, eu quero falar, e nananana. E claro, aí eu começo a contar algumas histórias. Sim, realmente, você tem que prestar atenção no conteúdo, você tem que ter clareza da tua mensagem, conhecer seu público, saber a dor dele, saber que mensagem você quer passar. Quanto mais fechado o seu nicho, melhor, porque você vai conseguir falar direcionado para aquele público, senão você vai querer falar com todo mundo, você acaba não falando com ninguém. E começa a contar algumas coisas que, obviamente, eu estudei, questões de marketing digital, eu fui atrás de como que faz para poder rentabilizar, para ter mais precisão na informação, na comunicação do que você quer passar. Só que tem um lado paralelo que eu acho que contribuiu pra caramba, que eu estava contando até na chamada que eu fiz hoje cedo, e esses dias na página eu fiquei falando, que eu acho que é o processo do autoconhecimento mesmo, de você começar a conhecer como que o mundo externo, na verdade, ele é um reflexo do seu mundo interno, e como que você está projetando a tua vida, né? Como você está criando a sua realidade, a partir do que você tem internamente. Então eu comecei, a partir do momento que eu comecei a perceber a influência que isso tinha, eu comecei a ficar muito, digamos que, pendente disso, assim, sabe? De trabalhar o meu mundo interno para que ele não interferisse, não bloqueasse o que eu queria manifestar. Pelo contrário, para que ele justamente impulsionasse. Então, foi legal porque na época que eu estava criando o Canto Maternário, essas coisas vinham de vez em quando, chegavam meio que informações sobre isso, mas estava tudo meio desconstruído, muito picadinho, né? E aí você apresentou a proposta de, peraí, eu vou te mostrar o caminho, passo a passo, e você estava lá no Vale do Silício, compartilhando sua experiência na Singularity University, digamos, com estudos muito recentes, né, sobre como que funciona essa coisa da cocriação da realidade, da frequência vibracional das emoções, como que tudo isso interfere. Eu falei, peraí, eu quero entender essa parada aí direito, né? Para poder tentar seguir um passo a passo e ver se isso pode contribuir pro meu processo. E aí eu percebi, assim, até olhando pro Diário do Shine, né, que eu pego como que estava a minha mente na época, e realmente era um mindset que você pede pra gente detectar como é que tá o mindset, antes de fazer o programa você falava, né? Faz aí um levantamento de quais são os pensamentos que ocupam sua mente constantemente. E aí, na época, eu estava super dentro do meu padrão de vida, porque se eu olhar para os meus diários, que eu sempre adorei escrever e ficar lá contando histórias dos diários, eu não sei o quê, fiz vários processos terapêuticos desde a época da faculdade, dos 20 anos, vários tipos de terapias diferentes, mas não saía, era muito presente ainda a ideia as coisas que eu quero não vão dar certo, isso não é pra mim, é mais fácil pros outros, né? Tipo, eu não sou boa o suficiente, eu sou incapaz, eu não nasci pra isso, eu nunca vou ser assim. E e aí depois olhando os meus diários, até que eu fiz um trabalho de biografia humana recente, e eu tinha que ficar levantando todos os anos da minha vida, e eu fui pescar, tipo, deixa eu revisitar os meus diários. Caramba, quanta lamentação, e quanta pena de mim mesma, e quanta coisa do tipo, até quando eu vou continuar sem confiar em mim, sem me amar de verdade? Será que um dia vou ser capaz e tal?
E eu abro aqui meu coração, tipo, é uma coisa até, tipo, super íntima, né? Tipo, mas estava lá, constante o tempo inteiro. Aí a Aline falando, a Aline é a minha terapeuta Tata Healer, do Acolhendo Mães. Crenças limitantes, total. E aí eu fui detectando que tinha muito sentimento de autorrejeição, muitas crenças que eu colocava na cabeça de que não sirvo para isso, que obviamente, por mais que eu deseje ter uma página com alcance, falar com um monte de gente, passar uma mensagem bonita, está em incongruência com o meu sentimento, com a minha crença limitante lá do inconsciente. Então, o bacana é quando você começa a perceber que o que você tem dentro vai se manifestar fora, você vai atrair aquilo que está dentro de você, e aí você fala, bom, beleza, então a primeira coisa que eu tenho que saber é o que tem dentro de mim, de fato. Porque tem um monte de coisas dentro que a gente não tem noção. A gente tem que começar a entender quais são as formas da gente destacar o que tem dentro de verdade. Aí pode ser fazendo isso, tipo, você fazia as listas, né? Tipo, vai aí fazendo o destrinçamento de como que tá, como tal evento afetou a tua vida. Mas de repente você precisa fazer um trabalho de detectar realmente para poder chegar na crença raiz e falar, beleza, agora que eu entendo que eu tenho essa crença, de que, sei lá, de que é impossível ser autêntico, né? Me expor para as pessoas e não ser rejeitada, ou sei lá, se eu mostrar quem eu vou ser rejeitada, ou eu vou me sentir mal, ser ou eu vou me autêntica e ser amada. Como que você é autêntica e ser amada, né? Tipo, você começa a usar ferramentas que você conhece para substituir. E aí você vai limpando o teu sistema interno, né? Tipo, tudo que está contaminando aquela ideia que você tem, que é linda e maravilhosa. Eu quero alcançar as pessoas com uma mensagem de amor, né? Eu quero ajudar as pessoas a educarem sem violência, a fugir do método punitivo. No entanto, putz, ninguém vai me ouvir. Já tem um monte de gente falando sobre isso. Né? Tipo, para eu fazer isso, eu vou ter que ficar fazendo foto de mim, tipo, bonitona, eu tenho que ser linda e maravilhosa e ter uma casa perfeita, sabe? Você começa a entender que tem várias coisas que estão na tua cabeça que estão brigando contra. Então, vou limpando. E vou aprendendo várias outras coisas. Então, tem uma série de coisas. E é importante as pessoas saberem, quer dizer, porque daí elas falam, mas e aí, como é que faz para se livrar disso tudo? Gente, grande parte do trabalho é saber disso, sabe? Assim, quando a gente, porque só boicota a nossa vida aquilo que a gente não traz para a nossa consciência, né? Então, assim, enquanto for um negócio assim que tu tá aleatório, não estão sabendo por que isso está acontecendo, porque minha vida está se manifestando dessa forma, né? É um negócio que tu não tá, a partir do momento que tu traz para a consciência e já coloca essa atenção de isso está acontecendo, então por que pode ser que a minha vida esteja se manifestando assim? E começa a olhar para dentro, isso já é, eu não vou dizer 50, já é uma boa parte do caminho andado, né? Assim, não precisa ter tantas técnicas e ferramentas depois. É óbvio que dentro do Shine a gente ensina super mais ferramentas para a pessoa conseguir mudar os seus estados internos, mudar os seus pensamentos, mudar os seus sentimentos e tudo mais. Mas a consciência disso já é grande parte do caminho. E até enquanto tu estava falando, eu já notei uma coisa minha, por exemplo, né? Porque eu tenho Instagram muito menos seguidores que a Maíra, por exemplo, né? E eu falei, poxa, vou até eu aprender como é que faz pro Instagram. Mas enquanto estava falando, eu já fui me dando conta de como eu tenho bastante autoconhecimento. O que acontece para mim? Eu tenho e não é uma crença, é uma coisa do meu trabalho, assim, de que eu prefiro ter conexões mais fortes com menos pessoas do que, tipo, ter muitos e muitos e muitos alunos que eu não saiba o nome, que eu não, tipo, não saiba a história, tal, sabe? Então, talvez o meu Instagram também se reflita um pouco nisso, né? Tipo, não tem como uma pessoa crescer tanto se ela quer manter uma conexão mais 1 a 1, vamos dizer, com as pessoas, né? Tipo, tem tudo isso que a gente tem que observar dentro da gente, assim. Se as coisas que a gente fala, elas têm um reflexo externo, né? E eu vivo falando isso, que eu gosto de ter conexão com as pessoas e tal. Então, assim, são coisas aparentemente contraditórias, né? E eu vejo bastante que às vezes eu saboto, vamos dizer, o meu crescimento exacerbado, assim, por causa desse medo que eu tenho de perder essa conexão real com as pessoas, né? Então, tipo, já é uma coisa que eu me dei conta.
E talvez nem seja por questão de medo também, mas por coerência, porque talvez faça mais sentido para você. Por exemplo, quando acontecem esses eventos de que uma questão polêmica acaba gerando aquela fuga de seguidores, né? De repente você coloca um post, você tropeça, você atravessa, você fala de um jeito que não cai legal, ou você usa um tema polêmico, e aí vem um monte de gente que fala, isso aí é um absurdo, você fica defendendo não sei o que lá. Meu, e aí muita gente me pergunta, mas aí, como é que você leva isso? Eu falei assim, olha, eu acho que é o momento da pessoa, ela não tá se sentindo confortável no espaço, ela sai, não tem problema, porque de certa forma, a gente não tá conseguindo dialogar, entendeu? E aí eu não preciso ficar me sentindo um lixo, e aí eu acho até interessante, porque uma das coisas que esse processo todo me ajuda é entender o quanto a mensagem que o outro me traz vai me afetar ou não, dependendo também do meu estado interno. Então tem um dia que eu vou ler um comentário agressivo de um seguidor e vou me sentir péssima. Provavelmente porque naquele dia eu não tô tão bem comigo. Mas se eu tô num dia que eu tô ok, tô de boa, eu vou olhar para aquilo e falar, nossa, contador, né, dessa pessoa, para ela chegar ao ponto de me agredir dessa forma, de falar comigo nesse tom. Eu simplesmente relevo, porque tá nele, não tá em mim. E aí quando me afeta pra caramba, eu falo, nossa, por que tá me afetando, né? Tipo, em que ponto? Provavelmente onde que eu tô concordando com essa pessoa, né? Por que eu tô concordando com ele? Entendeu? Tipo, alguma insegurança eu tenho nesse momento. Então, o que eu tenho que fortalecer em mim e trabalhar em mim para olhar para isso e entender que essa mensagem tá mais nele do que em mim? Porque se tá em mim, é porque tá em mim. É o tal do... escutou do eu, leva pra casa que é teu, entendeu? Tipo, Sim. Só vai doer em mim se tiver em mim. Sim, esses dias eu ouvi também da Lara Nesteruk, que é uma também que tá bombando agora na internet aí, que seguidores não se perde, se filtra. Assim. Detox digital. Não, eu concordei muito, porque é verdade, não é que tu tá perdendo, tu tá filtrando as pessoas que têm mais a ver com a totalidade, né? Porque nós somos pessoas complexas, assim, né? Tipo, é claro, a gente pode escolher o Instagram para, tipo, demonstrar uma parte da gente, né? Tipo, vamos dizer, tu foca mais no teu lado mãe, no teu Instagram e tal. Mas vai ter o dia que tu é uma pessoa complexa e que tu vai colocar alguma coisa mais pessoal, mais isso, mais aquilo, e que um monte de gente não vai... Uma opinião, né, principalmente... E isso também é importante para autenticidade, né, Maíra? Se tu fosse uma pessoa, tipo, totalmente blasé, que não tem opinião nenhuma, que não se posiciona nunca, tu acha que daria certo também ou não? Aconteceu da pessoa blasé? Não, eu tô falando que tem um link também com a autenticidade, né? Vamos dizer, se tu é uma pessoa que tá também sempre não tem nenhuma opinião própria, sabe, não se posiciona nunca nada com relação a nada. Você não conecta. Exatamente. No final, você não conecta, não tem como. Tipo, é muito importante, mas aí é esse ponto, assim, né? Às vezes a gente acaba se arriscando, obviamente, porque a gente tá lá. Por exemplo, às vezes eu coloco, e eu até tenho esse cuidado de colocar, às vezes que eu não consigo resolver uma questão com a Nara. Né, que eu tô lá diante do conflito e tá difícil. Tipo, uma vez eu contei uma história de um ataque de birra, né? Não gosto de falar, mas enfim, é o termo que chega mais rápido nas pessoas. Um descontrole emocional que ela teve num restaurante, onde ficou todo mundo me atazanando, tipo, me olhando feio, aqui na Espanha, né? E aí eu não conseguia fazer ela parar de chorar, e tava um frio absurdo lá fora, então eu tinha que fazer ela colocar o casaco, ela não queria colocar o casaco, e ela entrou em tilt com o suco que eu cortei a geleia, cortei o pão com a geleia, eu passei a geleia, não podia ter encostado na geleia, porque eu quebrei a geleia. Sei lá, ela tava com outra questão, mas ela expressou daquela forma. E aí eu não conseguia fazer ela parar de chorar, não conseguia controlar a situação, todo mundo falando, me enchendo o saco, e no final eu saí da rua e comecei a chorar. E aí, tipo, chorei, liguei pro meu marido, ele veio me buscar, tipo, eu não consigo, eu não sei o que fazer. Porque às vezes passa a sensação de que a gente porque eu tô falando disso, eu controlo, eu sei, né? Tipo, eu sou uma pessoa bem resolvida. E não acontece comigo não saber o que fazer. Só que, cara, quando a gente expõe que, sim, eu também passo por perrengue, né? Isso que você falou, 3 horas de sono hoje, né? Eu também passo por perrengue, eu também passo por desespero. Mas o que tá acontecendo de maravilhoso é que eu aceito hoje em dia quando isso acontece. Eu já não me maltrato mais como eu fazia antes. E isso também tem a ver com o meu processo de autoconhecimento, de crescimento pessoal.
de aceitar e integrar todas as minhas partes e falar, caramba, é isso. E isso eu preciso falar para as pessoas, para que ninguém fique com essa cobrança de que a vida só dá certo quando os conflitos não acontecem. É mentira. Os conflitos, eles são maravilhosos para você ter um aprendizado. Eles vêm justamente para te trazer algo que você tem que observar. Entendeu? E eles vão ser inevitáveis. Não é esse o ponto de né, eu vou medir com essa régua. Quanto menos conflitos, mais feliz eu vou ser. Quanto menos problemas... Não, os problemas vão surgir. Agora, o nosso olhar para eles, a nossa postura diante deles, de eu olhar para uma situação e falar assim, poxa, foi foda aquela discussão que eu tive, mas deixa eu escutar o que ele estava falando, né? Para ver até que ponto as coisas que ele levantou não estão falando de coisas que eu poderia também observar, entendeu? Então, no fundo, aquela pessoa que te incomoda pra caralho, numa situação X, ela tá sendo seu mestre também. Porque ela tá te trazendo um monte de informações sobre você. E, com certeza, tudo que mais te incomodou é o que você tem mais dificuldade de olhar dentro de você. Tá? E aí, isso já fica um ponto super interessante. Eu falei, poxa, por que eu me senti tão rejeitada nessa discussão? Né? Por quê? Por que eu me senti tão desvalorizada? Será que eu tô conseguindo me aceitar? Será que eu tô me valorizando pelas coisas que eu faço? Tipo, e aí eu fico jogando na cara que é o outro que não me valoriza. Porque, sendo que, na verdade, eu não tô conseguindo olhar pro meu final do dia e falar, meu, do caralho, olha o que eu fiz. Eu fico no final do dia falando, putz, faltou tal coisa, faltou não sei o quê. Ai, caramba, não dei conta disso. Ai, que saco, de novo, nananana. Como que é o meu discurso interno? Como que eu tô me tratando? Né? Sim, sim. E de uma forma prática, tu acha que curadoria, por exemplo, porque tu faz uma curadoria muito foda, né? De todo esse universo materno, assim. Cara, eu acho que eu não vi nenhum post, assim, no teu negócio. Nunca que eu falei assim, não, nada a ver isso aqui. Tipo, realmente a tua curadoria é impressionante, assim. O quanto tu... Na verdade, porque, assim, do universo inteiro, eu acho que captar as coisas que são realmente relevantes é um grande dom também, né? Tu acha que é mais fácil ter um Instagram que faz uma curadoria para a pessoa conseguir postar com mais frequência e tal? Ou um Instagram autoral? Ou tu faz, por exemplo, um mix dos dois e isso te facilita? Porque também Instagram autoral, totalmente autoral, a pessoa não consegue ter tanta frequência de postagem, né? Isso influencia mesmo no algoritmo, na quantidade de seguidores e tal? Como é que tu percebe isso? Olha, eu não sei dizer porque eu só vivi essa situação. Eu não sei comparar, né? E porque também as regras, acho que de algoritmos mudam muito. Então, eu também não tenho muito como comparar será que se eu tivesse um Instagram só autoral, como seria a resposta? Mas, de fato, eu tenho uma certa dificuldade de ficar escrevendo o tempo todo sobre mim. Pelo fato de eu fazer tudo sozinha, né? E é uma loucura, porque eu cresci muito rápido. Então, para cuidar da base, eu não me sinto com poder de fogo para dar conta de ficar escrevendo e postando todo dia sobre mim. E também porque muitas vezes... Não, autoral que eu digo, não sobre ti necessariamente, mas Sim, tipo, mas textos meus só, né? teus, né? Sim, acho que com certeza seria mais... imagino que seria mais trabalhoso. Tem um lado meu que uma das coisas que eu aprendi, que eu levo em consideração, é unir dentro do meu trabalho as 15 mil coisas que eu amo fazer, uma coisa meio Rafa Capai mesmo, sabe? Que eu aprendi com ela, tipo, integrar as minhas habilidades, a minha vocação e as minhas paixões. E eu sou fotógrafa, sou jornalista, eu já fui curadora de várias exposições de fotografia, eu era professora, eu trabalhava na periferia, com jovens, engajando jovens, ensinando eles a ferramentas de comunicação. Eu já trabalhei com pessoas com deficiência, eu já fiz vários trabalhos e sou cantora. Então, tipo, é meio que, pra mim, escolher uma coisa só, é quase como morre um pedaço meu, fica uma parte calada. E eu fico muito me sentindo desabastecida, assim, sabe? Então eu gosto de integrar. E a parte de ficar fuçando, ficar antenada no que tá acontecendo, me nutre. Eu gosto disso, sabe? Acho que também tem uma ideia de tentar trazer e unir, um pouco que eu estava te contando até ontem, essa ideia de olhar para a pessoa que está no mesmo lugar que você, tentando passar a mesma mensagem, como alguém que está colaborando e está contribuindo para dar força, para que essa mensagem chegue. Então eu gosto muito da sensação de dar visibilidade para outras vozes
que estão na mesma vibração, sabe? E aí o meu cuidado é um pouco esse. Às vezes eu erro a mão, às vezes eu pego um post de alguém e aí de repente chega de um jeito diferente. Às vezes eu percebo, por exemplo, que eu pego, porque eu estou trabalhando muitas questões em mim, eu tenho algumas questões um pouco mais bem resolvidas, digamos, ou pelo menos naquele momento eu estou com aquela questão mais bem resolvida. Às vezes eu pego um texto e num farejo que ele tem, por exemplo, um lado que culpabiliza muito as mães. E é algo que eu não gosto de provocar. E aí, dependendo da resposta, de repente eu tô um susto. Falei, nossa, gente, eu não tinha reparado que tinha esse tom, né? E aí eu falo, caramba, pior que tem possibilidade de ser interpretado assim. Óbvio que eu não vou ficar totalmente filtrada nisso. Várias vezes eu insisto e falo, não, tipo, de novo, a pessoa tá reconhecendo a culpa, porque ela tá vivendo essa culpa, e ela tá vendo o texto por esse filtro, né? E aí eu mantenho, mas tem vezes que eu reconsidero e falo, olha, eu tenho que ter muita responsabilidade também do que trazer, porque às vezes eu posso contaminar, digamos, o sistema, entendeu? Tipo, contaminar o emocional e a frequência vibracional de quem tá me lendo. E isso é uma responsabilidade que eu tenho muito forte, assim, sabe? De selecionar muito bem. Mas já cometi algumas vezes uns deslizes que eu me arrependi e deletei post. Eu falei, não, eu não quero provocar isso. Por mais que tivesse até um equilíbrio, assim, entre a resposta de pessoas até me defendendo, falando, não, Má, eu entendi o teu olhar, mas realmente o texto, ele traz um pouco essa brecha, né? E muitas pessoas acabam tendo gatilho disparado de ficar com uma vibração, pá, decair. Eu falo, opa, não era essa a minha intenção. E eu reavalio e tiro, né? Enfim. Igual o Tanaka falou ontem também. Ele falou que ele só posta também quando ele percebe que o que ele está sentindo internamente não parte de né? Não parte de alguma coisa negativa, né? De alguma raiva, ou de alguma coisa que é do ego mesmo, tipo, eu quero atacar, ou de alguma coisa que eu tô querendo me impor, né? Tipo, que ele não posta quando ele não tá assim. Eu já faço várias cagadas, assim, né? Eu sou muito impulsiva. Eu posto várias vezes, tipo, quando eu tô... Principalmente desde que eu virei mãe, né? Que eu várias vezes tô em estados que não são tão iluminados, né? E eu percebo bem claramente, assim, também, que é um negócio que a gente tem que realmente prestar atenção, o quanto qual é, na verdade, não é o que a gente está dizendo, é o que a gente está sentindo quando está dizendo aquilo, que vai mais longe, isso que é muito louco. O que a gente está sentindo quando está escrevendo aquilo vai mais longe do que as palavras em si. Já aconteceu contigo de tu escrever um post e falar, cara, isso aqui vai explodir, e não dá em nada, e um post que, tipo... vou postar, mas, tipo, tu nem acha, mas era um negócio bem verdadeiro, assim, e tipo, propagou. Como é que é viralizar essa coisa, assim, de, tipo, de repente o negócio viraliza? Eu acho que... É engraçado, porque acontece muito isso também, de ser, de certa forma, aleatório, porque às vezes você não entende, você realmente acha que a mensagem está adequada, o texto, a imagem está adequada, e não sei por que não vira. E aí acontece o inverso. Aí acho que são mistérios sei lá, do Zuki também, que não dá muito pra gente ter controle. Mas eu acho que o que realmente conecta é essa autenticidade de você realmente se expor com verdade, entendeu? Sem querer ficar cobrindo a máscara. Eu lembro que no curso da Ariana, que nem existe mais a mudança de poder pessoal, ela fazia um trabalho sobre o medo de você aparecer no vídeo, né? E ela falava, se a gente fica na frente da câmera, tentando fingir que a gente tá de boa, sendo que na verdade tá cagando de medo, né? As pessoas percebem que tem uma coisa lá que tá bloqueando. De repente você pode começar o vídeo já falando, tá super difícil estar aqui, né? Mas eu tô lá, tipo, dando a mão pro meu medo e vindo pra falar, e não esconder, né? E não ficar tentando se camuflar. Porque no final as pessoas percebem que não tá natural. E aí o grande barato é você começar a aceitar que existe um processo gradual pra você chegar nesse lugar de estar mais natural. Se eu for olhar a live do ano passado, por exemplo, eu tava mais travada com você, né? Tipo, eu fui assistir de novo, eu tava mais inibida, eu tava um pouco mais assim. Hoje eu me sinto mais ainda conectada comigo mesma, mais fluida para poder falar, para me colocar. Eu me sinto muito mais conectada com o meu poder pessoal e com mais tesão de fazer, sabe? De falar, eu posso falar tesão, não tem problema. Sabe? Eu percebo que o meu texto sai mais solto porque eu me atrevo a ser mais coloquial, sem querer fazer um texto bonitinho, não sei o que lá, muito amarradinho e tal. Eu consigo ser mais natural. É quem tu é.
Que é quem tu é. É. Que dá pra ver pela tua fala que, tipo, tu é informal, tu fala palavrão, então tu, tipo, tu tá tendo mais coragem de te colocar em tudo que tu faz. Do tipo, eu não vou ficar escrevendo com o pronome direitinho no lugar certo. Eu falo pegar ele, entendeu? E eu faço isso nos textos. E eu sei que gramaticalmente não é, entendeu? Mas, é o jeito que eu falo, é o jeito que eu me comunico. Eu gosto de falar o tá no lugar do está, entendeu? E eu escrevo assim. E vou fazendo isso com cada vez mais propriedade, mais tranquilidade. E, quem achar esquisito, que é isso? Tipo, se não curtiu, não tem problema, porque é o detox digital, né? Você fala, não tem problema mesmo, porque não tem problema. Tipo, eu não preciso agradar todo mundo. Inclusive, quando vem essa cobrança, né? Ai, meu Deus, as pessoas não gostaram. Eu até olho pra minha necessidade de aprovação, né? Por que eu tenho que agradar todo mundo? Por que eu tenho que esperar que todo mundo ache lindo e fique falando assim, né? Inclusive, o que significa esses likes, esses comentários? Quantas pessoas me acompanham sem falar nada e estão admirando o meu trabalho, estão sendo beneficiadas? Quantas mensagens eu recebo de repente, assim, porque eu estimulei, por exemplo, outro dia eu coloquei lá, eu já te ajudei de alguma forma no Stories, né? E aí veio o feedback de uma mãe que falou, olha, uma vez eu te procurei pelo WhatsApp e contei que meu marido estava deprimido, e aí você foi super gentil comigo, me ajudou e tal, e acabou me recomendando de fazer o Ho'oponopono. Porque eu não tinha muito o que fazer, sabe? E a minha ideia era, você não pode fazer por ele, você tem que, tipo, fazer por você. Né? A única coisa que eu posso te dizer, assim, do meu aprendizado, se for trocar experiência, é faça por você. E quem sabe você inspira ele. E aí ela falou, não só aprendi o Ho'oponopono, como comecei a aplicar, como meu marido começou a aplicar, e a coisa se harmonizou na minha casa. Eu fiquei arrepiada. E talvez ela nunca tivesse me falado se eu não tivesse perguntado, e se ela não tivesse naquele dia batido o olho naquela pergunta, sabe? Você não tem noção, a gente não tem noção do alcance que a gente tem. E eu acho que também uma coisa que contribui é que a nossa mensagem está alinhada com a linguagem do amor. E aí, seja piegas ou não, então nem aí quem achar que é piegas, a gente já falou também disso. É isso, cara. Tá alinhado com a mensagem de contribuição, de crescimento, de amor, de florescer, de trazer uma mensagem de paz. Então, isso também contribui para que a gente tenha o crescimento, né? Tá, e fala um pouco das coisas que tu tinha me contado sobre as comemorações que tu fazia. Tipo, primeiro assim, a primeira aula do Shine como você projeta, né? Como que tu começou a definir para ti mesmo onde tu queria chegar e quais foram algumas coisas práticas ali que tu fez para, enfim, comemorar resultados que ainda não eram realidade antes do tempo e tudo isso. Eu acho que essa foi uma das maiores lições que a vida trouxe, assim, maravilhosas, assim, de percepções, que é a primeira mudança do discurso interno, né, que você começa a fazer essa limpeza e tal, depois você começa a adquirir hábitos que contribuem para que você receba aquilo que você quer, né? Então, claro, o primeiro ponto é ter clareza, né? De certa forma, mais ou menos, tinha uma noção do que eu queria fazer, só achava que era muito inalcançável, muito coisa de outro mundo para outras pessoas. Mas eu tinha uma noção, tipo, eu quero ter uma página, eu quero que seja rentável, eu quero poder trabalhar com isso, eu quero poder transmitir minha mensagem das coisas que eu tô aprendendo em relação à maternidade e de como a gente pode romper padrões, olhar para nossa criança interior, ser uma pessoa mais tranquila, menos reativa diante dos conflitos com os filhos, de olhar para eles com mais amorosidade, conseguir reconstruir esse caminho de ter mais respeito, mais conexão, empatia, aprender, né, basicamente, novos padrões. Se eu tô conseguindo absorver isso na minha vida, eu quero passar isso para mais gente, porque quanto mais gente estiver falando essa língua, a geração futura vai estar muito mais preparada para poder oferecer um mundo melhor, né, para o mundo, né? Maravilhoso, legal. E aí um dos hábitos que eu comecei uma das coisas que eu aprendi, né, que tem essa coisa você tem que saber alinhar o pensamento com o sentimento, mas você tem que ter essa clareza do que você quer, e uma coisa que você pode fazer é parar de ficar reclamando das coisas e começar a agradecer. Sempre agradecer. A gratidão. Praticar gratidão. E eu sempre já tinha ouvido, claro, praticar gratidão. Mas o barato é você agradecer pelas coisas que ainda não são reais na tua vida, como se elas já fossem realidade. Então, eu lembro que era fevereiro de 2018, eu tinha, quando eu comecei o Shine, eu tinha menos de 1.000 seguidores, né? E aí, lá pela virada do ano, quando eu percebi isso daí, eu falei, olha, então, tipo, uma das coisas que eu posso fazer é começar a agradecer. A primeira coisa que a gente quer quando a gente está no Instagram é conseguir os 10.000 seguidores para poder colocar os cliques no Stories, né? Então, falar assim, eu vou começar a agradecer pro universo
que eu tenho 10 mil seguidores. Então todo dia eu falava, obrigado, universo, pelos mais de 10 mil seguidores alcançados no Instagram. E eu fazia isso até meio de piadinha, assim, sabe? Meu, esse negócio aí não vai dar certo, né? Mas vamos lá. E aí todo dia eu agradecia, várias vezes ao dia, colocava na geladeira a frase, abria um vinho, comemorava que eu já estava com 10 mil seguidores, posso colocar os cliques no Stories, maravilhoso. E veio muito rápido. Muito rápido. 10 mil seguidores agora é a média do que eu recebo por mês. Mas na época, tipo, não era, né? E aí eu falei, cara, não é possível, o negócio veio muito babado, assim, sabe? Tudo bem que eu tava fazendo um trabalho consistente, eu tava fazendo posts maravilhosos, super cuidadosa, super perfeccionista. Não vou dizer que não teve um trabalho paralelo que foi só o bate-papo com o universo. Mas não, foi claro. Tão real, não, óbvio. Mas foi tão real, assim, que eu falei, não, vou pedir mais, né? Tipo, vou começar a pedir 100 mil. E aí, quando a coisa começava a engrenar, em dezembro eu já tava com 100 mil, eu falei, eu vou pedir 1 milhão. Tipo, o cara tá entendendo, né? Tipo, não vou parar de fazer o pedido. Então, eu comecei a aplicar isso em várias coisas, né? De começar a agradecer e fazer aquela coisa que o Joe Dispenza faz, assim, nas minhas meditações eu já incluí a sensação, tipo, hoje de manhã eu fiz lá a meditação. Ó, vamos lá, vou tá com a Alana, vou estar solta para falar. Já vai visualizando e vai agradecendo. Eu faço uma bênção, assim, antes dos encontros que eu tenho online com as pessoas. Do tipo, eu vou estar... Obrigado, universo, por me ajudar a atrair as pessoas que estão nesse momento do despertar ou da vida, onde elas estão precisando receber essa mensagem. E que aquilo vai fazer uma virada, aquilo vai conectar, aquilo vai fazer com que elas deem uma viradinha de chave, que vai dar uma impulsionada, uma provocadinha, sabe? E eu não tenho noção do tamanho do que eu estou provocando, mas eu sei que é uma sementinha. Então eu já estou agradecendo pela possibilidade de estar contribuindo. Sempre com uma mensagem de paz, de amor, não sei o quê. E eu acho que isso contribui pra caramba. Pra mim, isso é um dos maiores, tipo, segredos, assim, que realmente fazem com que a coisa aconteça. Você tá acreditando que é real antes de ser real e já agradecendo. Falando de uma forma mais científica, né, gente? É assim, o nosso cérebro, ele não sabe diferenciar o que é real do que é irreal. Vamos dizer, enquanto tu pensa e sente uma experiência, pro cérebro tá vivendo aquela experiência, ou tá pensando e sentindo sobre a experiência, pro cérebro é a mesma coisa. Ele começa a produzir os mesmos neurotransmissores, os mesmos hormônios, a mesma química cerebral, né? Tipo, é por isso que, por exemplo, a gente saliva quando pensa sobre uma comida, mesmo se a comida não está na nossa frente, ou, nossa, tem gente que tem até orgasmos noturnos através do pensar em uma situação sexual, enfim, né? Então, o nosso cérebro, ele é passível, ele pode ser enganado, vamos dizer, né? E esse negócio que a Maíra tá falando é assim, se o objetivo final que eu quero, no final de tudo, né? A gente não quer as coisas, a gente quer se sentir de determinadas formas a partir daquelas coisas que a gente alcançou, né? Então, se eu quero um Instagram bombado para me sentir amado, para me sentir servindo, para me sentir tudo isso. Se a gente trouxer esse sentimento futuro do que a gente deseja para o presente, é como se a gente começasse a dar para o nosso cérebro já o subsídio que ele precisa para criar a química corporal necessária, para criar o campo eletromagnético ao nosso redor também, que vai atrair as pessoas, circunstâncias, tudo exatamente alinhado que a gente precisa para chegar naquele futuro, né? Então é tipo... e mesmo que tudo der errado, pensa, se a gente quer o sentimento, e o sentimento a gente tem condição de começar a antecipar para o agora, é como se a gente estivesse antecipando o objetivo final, né? Então, tipo, eu já estou passando a me sentir agora como eu quero me sentir através de tudo isso que eu estou fazendo. Então, poxa, que legal, de qualquer forma, eu já estou trazendo esse sentimento para o presente, né? Que é o objetivo final. E aí a gente percebe que o campo eletromagnético vai mudando e a nossa assinatura eletromagnética muda. E aí começa isso, atrair as pessoas, circunstâncias, tudo vai se alinhando. É como se a gente estivesse já criando aquele futuro no presente, né? Então a gente vai pouco a pouco trazendo essa realidade para o presente. A Lúcia, não, claro, e é perfeito, porque é isso que eu aprendi com você. Isso faz parte da sua aula, né? De algumas das suas aulas, você fala disso. Inclusive, eu até esqueci de falar no começo,
A proposta também desse encontro é fazer o convite para que vocês se inscrevam na Shine Pocket. Coloquei até aí pelo Linktree aí, /Canto Maternário, que está na minha biografia. Vocês podem se inscrever para, na semana que vem, dia 23, 26 e 30 de setembro, vocês vão ter a oportunidade de participar de uma aula ao vivo, de 3 aulas ao vivo, com a Alana, que são 3 aulas do programa Shine, para que vocês possam sentir qual que é a proposta do programa, né? E ver se faz sentido para vocês fazer o programa completo. Não é, querida? Se quiser até explicar melhor. Isso, é bem legal o que eu tô fazendo. Tipo, foi inovador desse lançamento fazer isso. Tipo, ao invés de fazer com as pessoas aqueles vídeos de lançamento e tal, que ninguém mais aguenta ver, né? Tipo, todo mundo bem saturado. Eu falei, cara, eu vou dar as aulas do programa, sabe? Assim, tipo, numa versão pocket, pra ver se a galera curte. E, enfim, então, de qualquer maneira, assistir essas 3 aulas já vai fazer muito pela sua vida, assim, sabe? Então, vão ser 3 aulas reais, oficiais do programa numa versão pocket para quem estiver assistindo ao vivo comigo nesses dias aí, dia 23, 26 e 30. Então, para se inscrever para essas aulas, é só entrar nesse link aí que a Maíra postou. Enfim, não tem nada a perder, né? Tipo, a pessoa vai lá e assiste 3 aulas do programa para ver se, independente se vai continuar ou não, essas aulas já vão ser super úteis, assim, para as pessoas podem acreditar. Não, é um tesão, na verdade. Esse tema para mim é maravilhoso. A Lucy colocou um comentário aqui onde ela faz, né? Eu agradeço pelas graças que irei receber, pelas coisas que ainda irei aprender, pelas oportunidades que terei para falar sobre o modo respeitoso de educar. Tá maravilhoso, Lucy. Se eu for dar uma lapidadinha no teu texto, eu diria, eu agradeço pelas graças que estou recebendo, pelas que estou aprendendo, pelas oportunidades que estou tendo para falar sobre o modo respeitoso, ou seja, no tempo presente, como se fosse já agora. Você agradece porque já aconteceu e está acontecendo, entendeu? Você não está falando que vai ser, não, já está acontecendo. E aí esse que é o exercício que tem que fazer. Fingir, né, tipo, imaginar que já é real. Você fica lá, já é real, já é real, já é real, tá acontecendo. E viver assim, como se isso fosse real. Entendeu? Focar muito mais no sentimento do que no pensamento. Exato. Né? Porque a galera reclama muito de que pensamento não funciona tão bem, né? Tu ficar, não, pensamento positivo, não, isso eu quero, eu posso, eu consigo, toda essa coisa. Se fica só no pensamento, gente, a gente só tá dando vamos dizer, uma qualidade de informação. Não é negativa, é bom ter, né, pensamentos positivos ao invés de negativos. Mas quando o pensamento tá discrepante do sentimento, esse campo não se cria, porque o pensamento é um impulso elétrico e ele envia uma mensagem para o universo. Mas o sentimento é um impulso magnético e ele magnetiza frequências semelhantes. Então, o sentimento é muito mais atrativo, vamos dizer, a lei da atração tem muito mais a ver com o sentimento do que com o pensamento em si, sabe? Ou, na verdade, é um mix dos dois, né? O que não pode acontecer é eu estar desalinhada, tipo, super pensando positivo, mas me sentindo uma merda, né? Exato. Tipo, isso não funciona. A mensagem não chega, né? Não chega porque tem um bug aí, tem um... Então, esse negócio de cocriação é sobre direcionamento, né? Não é que a gente tem controle da nossa vida. Então, então eu virei o criador master. Não, é co-criador, né? É sobre direcionar, tipo, meio que não pegar as rédeas da vida na mão e assumir o controle, porque a gente não acredita que a gente tenha controle total da vida, mas sutil e gentilmente manejar essas rédeas, enviando um sinal coerente para esse cavalo, né? Dizendo para ele onde que a gente deseja ir e começando a se direcionar para lá, né? Então a gente não vai tentar controlar, mas sim direcionar a nossa vida para rumos que façam mais sentido para a gente, assim. E tem muita coisa que, se a gente for ver, a gente já tem clareza. Uma das maiores dificuldades do meu público é essa, tipo, eu não tenho clareza, eu não sei o que eu quero. Mas, gente, eu posso falar para vocês o seguinte, cada vez mais eu me dou conta de que sim, você já tem clareza, porque você já sabe como você quer se sentir. Isso é uma coisa que todo mundo tem clareza. Não, eu quero, e se não tem, é só sentar 5 minutos e pensar um pouco sobre isso, sabe? E se a gente focar em como a gente quer se sentir, a gente já está enviando uma boa qualidade de informação
para o universo poder nos ajudar, sabe assim? Eu posso não saber exatamente, não, eu quero, então estamos falando aqui de Instagram, eu quero criar um Instagram assim, assado, vai ser autoral, não sei o que, isso, aquilo, vou fazer stories, eu não posso não saber tudo na prática exatamente com clareza, mas eu sei exatamente como eu quero me sentir com tudo isso, e isso já é bom o suficiente, assim. Uhum. Mas tu escreveu essa coisa de metas, de número, bom, a gente já tu escreveu sobre isso, do que tu queria para o teu trabalho, qual era a tua meta, vamos dizer, em termos emocionais? Dentro do programa você está falando? Eu não conseguiria encontrar, mas sim, eu escrevi e eu me surpreendi porque muitas coisas que eu coloquei realmente eu atingi, né? E isso é o barato também, né? De você olhar 2 anos atrás. Foi muito legal de ter visitado o caderno do programa, porque eu falei... É bem bom. Porque tem um pouco isso, assim, a gente está às vezes tão vibrando na escassez e no detalhe do que não funciona, que isso de valorizar as conquistas é até uma coisa que a gente tem que criar o hábito, né? Porque às vezes a gente está lá, tipo, só dando luz para que, putz, de novo, não sei o que, não acredita, de olhar para aquilo que você... sempre focando na falta, né? O que falta e não no que tem, né? No que você não deu conta de fazer. E aí eu falo, olha isso, cara, a transformação que eu vivi. Tipo, e eu falei que eu queria tal e tal coisa e de repente estava lá, né? Tipo, eu realmente consegui superar essa etapa. E aí também, eu falo isso com um cuidado muito grande de não dizer que uma vez que você consegue eliminar uma crença, não quer dizer que ela nunca mais vai te afetar. Não. Né, as coisas vêm, tipo, vai se sentir incomodada. Às vezes, novas crenças se formam também, né? Ou outras camadas você percebe, né, de como tá profundo ainda, sei lá. E aí eu gosto muito de usar as situações conflitantes para fazer uma análise depois, né? Tipo, nossa, aquilo lá me pegou muito. Por quê? Por que eu me senti tão rejeitada na situação que minha filha não quis deixar eu levantar ela na cadeira para ela ficou brava comigo e eu sozinha. Né? E, na verdade, ela estava reivindicando a autonomia dela de uma forma linda e pura, natural, confiante, super conectada com ela mesma. E eu também falou, nossa, sua bruxa, você não me deixa fazer as coisas que eu quero, como você pode me tratar assim? E, tipo, eu me senti rejeitada, mas não tinha nada a ver com o que estava acontecendo, sabe? E aí eu olho para aquilo e falo, nossa, que bizarro, né? Tipo, a atitude dela, que era super pura, entrou em contato com uma ferida minha. Tipo, eu ainda me sinto muito rejeitada. Deixa eu trabalhar essa questão, porque se eu tiver mais me aceitando, mais me amando, aquela situação não vai pegar em mim por esse ponto. Eu não vou sentir a minha criança ferida, reativa e nervosa com aquela situação. No entanto, eu sei que vai acontecer, em vários momentos vai acontecer, né? E isso também é legal, porque é o tal da história do você aceitar que nós somos humanos. E eu, para limpar, por exemplo, essa ideia do perfeccionismo, que me trouxe para vários pontos maravilhosos da vida, fez eu ter adquirido uma forma de realizar as coisas de uma forma muito linda, por um lado, porém, limitamente, porque eu deixei de me atrever a fazer várias coisas que eu queria fazer na vida por medo das pessoas verem a obra inacabada. Ai, não, vão perceber que eu não sei fazer tal coisa. Eu fugi das operações, eu não fiz um estágio de texto durante a faculdade de jornalismo. Eu fiz a fotografia de certa forma para me esconder atrás da câmera e para não mostrar meu texto para ninguém, porque eu achava que, como eu ainda não sei escrever bem, né, vai ser esquisito publicar as coisas, então vai todo mundo me criticar. Uma mega exigente, limitante dentro de mim, e não entendi fazer as coisas que eu tinha prazer em fazer. Eu fui fazer jornalismo porque eu gostava de escrever, mas eu achava que não, que não vai ser esquisito, não vou me sentir confortável se eu mostrar meu texto quando é surgido para as pessoas, né? E olha que loucura. Graças a Deus, eu consegui achar um espaço para poder exercer isso, mesmo depois com 30 e poucos anos, né? Demorei uns 15 anos para enfrentar isso, né? Fazer aqueles blogs escondidinhos na internet. Sim. Muito silencioso era o nome do meu blog. Essa era outra coisa que eu ia te perguntar também. Porque no começo lá do Canto Maternar, tu não botava muitas caras, né? Tu não conseguia se... Tu tipo, ficou escondida por trás do Canto Maternar, né? Tanto que eu nem sabia que era tu, né? Sim. Eu seguia e não sabia que tu era aluna do Shine, não sabia que era tu. Claro. E como que foi? Porque tem uma aula do programa também que é como você se percebe, né? Que é a diferença que faz a gente começar a ter pensamentos positivos sobre a gente mesma, a gente se perceber de uma maneira
que seja construtiva, né, para nossa vida. E como que foi esse Claro. processo de tu começar a ter coragem de expor a tua autenticidade e a tua cara mesmo, de saber que tu não é uma mulher linda, perfeita, gostosa para postar peitão no Instagram e que não precisa ser isso para dar certo também, né? Então, é bem curioso, porque quando eu comecei, pra você ter uma noção, eu fiz um perfil paralelo no Facebook, onde eu coloquei lá Maíra F. Soares e no outro eu sou Maíra Soares. Por quê? Porque eu tinha no outro perfil, acho que uns 2.000 amigos, entre o universo da fotografia, do jornalismo, da família, que é gigante, e da música, né? Tipo, era muita gente. E eu falava, gente, eu vou começar a falar de maternidade e vou falar das aspirações de puerpério, não sei o que, a galera vai surtar. E eu na Espanha, né? Já tava longe. Eu achei que, tipo, ninguém ia entender nada. Eu falei, vou fazer um outro perfil, né? E onde eu vou falar só com mães. Porque aí as pessoas vão entender e ninguém sabe quem eu sou, não tem problema. Ou seja, eu entrei totalmente escondidinha, assim, sabe? Praticamente com uma fantasia pra ninguém me reconhecer. Aí, com o tempo, quando eu fui entendendo que, tipo, tudo bem, eu sei eu mesma, que do que eu tava fazendo era do caralho, fui entendendo não só pelo feedback das pessoas, mas porque eu comecei a fazer esse trabalho de olhar pra mim, de me aceitar, de aceitar o meu progresso, assim, sabe? O meu tempo, não preciso estar incrível de cara, né? Tudo bem mostrar a parte que não tá legal e tudo bem falhar mesmo quando já tá legal, né? Quando você começa a fazer esse trabalho de amor próprio, né? De recuperar essa confiança em si mesmo e esse respeito por si mesmo e saber se acolher e saber se aceitar, integrar todas as partes, você vai se sentindo mais à vontade. E aí era engraçado, porque de vez em quando aparecia, assim, um amigo do além, né? Um cara que trabalhou comigo na Mais Diferentes, que era um lugar de um cadeirante amigo meu e tal. Nossa, mas outro dia entrei numa live sua, eu não sabia que era você, eu já te seguia. Eu tomei um susto. Tipo, que os caras não têm nem ideia. Trabalhou comigo 2 anos, eu não tinha ideia que eu tinha uma página sobre maternidade. E aí, eu nunca mais usei aquele perfil praticamente. De repente, eu comecei a publicar coisas, né? Mas no começo, demorei muito pra mostrar, né? E hoje em dia eu falo, nossa, meu, podia estar com todo esse público aí também pra conversar comigo. E várias amigas minhas pegam pela página, me reconhecem e vem falar comigo. Ai, me ajuda a pintar os papel. Eu falei, meu, eu vou falar já falando com a pessoa, né? Mas foi engraçado, assim, foi realmente um processo de aprender a me aceitar, mesmo não estando pronta, porque acho que era uma questão que eu tinha muito travada a vida inteira, né, de coisa da codependência também, depois eu fui entender que tem a ver com codependência, esse perfeccionismo, essa exigência, né, essa rejeição muito, tipo, esse medo de ser rejeitado, de não ser aprovado, né, e uma inabilidade de se colocar mesmo, né, de falar, E aí hoje eu tô bem melhor. E uma das coisas principais que acontece quando a pessoa muda isso é a questão de que quem não tem pensamentos legais sobre si também não se considera merecedor, né? Então, a partir do momento que tu não te considera merecedor do sucesso, das coisas darem certo, de ter muitos seguidores, não tem como a coisa não engrena, né? Então, é muito importante fazer esse processo de autoamor, né? De autocuidado, autoamor, de começar É um trabalho grande com as sombras também, né? De observar todas as coisas não tão positivas dentro de si e amá-las também, né? Porque esse que é o negócio. A gente tem que saber que a gente é um ser humano integral. A gente tem de tudo. Todo mundo tem tudo. Ninguém é só fofo, né? E amar as nossas sombras, nos perdoar, assim, é um processo bem legal que tem que fazer para começar a se sentir merecedor, para as coisas poderem destravar e dar certo na vida, né? Estão falando que meu feed tá travando, então fala tudo aí. Na verdade, a sua imagem para mim tá travada faz muito tempo, eu não sei se para as pessoas também. Espero que a gravação final esteja rodando. Mas acabei de ver que eu tinha dormido já no meu computador. Faltam 2 minutos para fechar a live. Então eu vou agradecer muito a presença de vocês, porque eu tenho que buscar a Nara, senão eu até puxaria outra se fosse o caso. Mas vou agradecer a presença de todos, amei fazer essa live, eu estava super empolgada para falar sobre esse tema que eu adoro. Estou super feliz de fazer de novo parceria com você para te ajudar na divulgação do Shine, da 3ª turma do Shine. Reforço o convite, se inscrevam na semana do Shine Pocket para assistir essas 3 aulas gratuitas com a Alana, que vão ser dia 23, 26 e 30 de setembro, na semana que vem, às 9 da noite, marquem no calendário. Mas se inscrevam aí através do meu link para vocês participarem e receberem os avisos e tudo mais, tá? E é isso, tem 28 segundos aqui restantes. Super obrigada, querida. Obrigada pela presença de todos. Desculpa se eu não respondi alguma mensagem, tá? E aí, vamos aí. Torcer, unir as mãos para poder conseguir
manter com essa... Seguir o fluxo aí do amor, tá bom, linda? Obrigada. Tá bom, obrigada. Um beijo pra todo mundo. Espero vocês lá nas aulas ao vivo, hein? Ó, um monte de gente já falou.